Olá, bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Ellen Armon casou-se com o pastor Tiago White no dia 30 de agosto de 1846. Deste matrimônio nasceram 4 filhos. Todos nós conhecemos Ellen G. White como profetisa, mensageira, escritora, educadora, oradora, mas poucos de nós conhecemos Ellen G. White como esposa, como mãe. O tema que hoje nós iremos estudar, Ellen G. White, mulher. Estamos aqui em Amos Haven, perto de Santa Helena, na Califórnia, na casa onde por muitos anos viveu a senhora White. Pastor Tim, qual a importância desta casa na vida da senhora White? A senhora White viveu na Austrália por quase 10 anos e no ano de 1900 ela retornou para os Estados Unidos, adquirindo essa propriedade aqui em Elms Haven, onde ela passou a fixar residência a partir de outubro de 1900. Isso significa que os últimos 15 anos de sua existência ela passou nessa casa. Ela apreciava muito a sua residência na Austrália e ela chamava de Sunnyside, ali, perto do que seria hoje o nosso colégio de Avondale. Mas essa foi uma residência com a qual ela se identificou muito, até mesmo. E aqui ocorreram muitas coisas interessantes durante esses anos de sua existência, até o seu falecimento no dia 16 de julho de 1915. E nesses anos que ela morou nessa casa, quais foram os principais projetos que ela desenvolveu aqui? Bem, ela continua assistindo algumas reuniões da igreja, como por exemplo, a famosa conferência de Battle Creek, da Associação Geral de 1901, na qual foi reorganizada a estrutura organizacional da igreja. Ela também escreveu os seus últimos testemunhos daqui, que foram até 1909. E um dos projetos que marcou realmente época aqui foi a questão da revisão do Grande Conflito. A edição original do Grande Conflito havia sido publicada no ano de 1888, mas depois ela sentiu necessidade de algumas revisões ali de informações, bem como também a questão do acréscimo das referências bibliográficas de sua obra, e essa edição definitiva foi publicada em 1911. Então foi realmente um projeto muito importante que ela desejava ter realizado antes, mas finalmente ela conseguiu a concretização desse sonho. E essa é a edição padrão do Grande Conflito. Outras coisas importantes ocorreram aqui, uma delas a manifestação dos anjos com ela nessa casa aqui e revelações de Deus sobrenaturais. Então é um lugar onde muito de perto, na fase final da profetisa, ela experimentou o senso da presença de Deus com ela, até seu falecimento em julho de 1915, e ela, depois do seu falecimento, ela teve 3 cerimônias fúnebres, uma aqui próximo mesmo, outra no sul da Califórnia e a última no dia 24 de julho de 1915 em Battle Creek, onde ela foi sepultada porque lá já estavam alguns membros de sua família sepultados, como no caso o seu esposo e 2 de seus filhos e alguns outros familiares. Portanto, esse foi o apogeu, podemos dizer assim, da fase de uma carreira profética de cerca de 70 anos. Ok, vamos conhecer um pouco mais então desta casa, da história desse lugar, que por certo trará preciosas lições para mim e para você.
Nesse edifício do Hospital Adventista de Santa Helena estava localizado o antigo prédio do Sanatório Adventista de Santa Helena. E havia um costume, nos tempos em que a senhora White ainda vivia, de médicos, enfermeiras e familiares, incluindo crianças, olharem para o vale na direção da casa da senhora White na parte da noite. E quando havia uma luz sobrenatural no quarto de dormir da senhora White, eles costumavam comentar que o anjo assistente estava com ela. No dia seguinte, algumas dessas crianças procuravam os filhos dos funcionários daquela propriedade da senhora White ali e perguntavam o que havia acontecido com a luz sobrenatural. E eles respondiam de uma maneira bem natural. É simples, o anjo assistente estava com a senhora White, como de costume. E isso é uma evidência de quão perto os anjos celestiais estavam com o ministério da senhora White e suas atividades. Pastor Tim, fale sobre Ellen G. White como mãe. Essa é uma grande luta que ela teve e não é muito fácil de nós entendermos, porque ela chegou a um ponto na sua vida em que ela deu orientações sobre como educar os filhos e nem tudo aquilo que ela mesma havia colocado ela pôde colocar em prática. Porque ela foi chamada a um ministério profético e esse ministério profético envolvia viajar e deixar seus filhos pequenos na mão de outras pessoas para cuidar. Isso era muito traumático para ela. Chegou num ponto em que ela pediu até que Deus, quem sabe, passasse para outra pessoa essa responsabilidade como profeta. Mas Deus lhe disse que o Senhor proveria pelos filhos. Inclusive, ele disse o seguinte, que se os filhos fossem um empecilho para ela cumprir o seu ministério, o mesmo Deus que deu os filhos também poderia tirá-los. E ela decidiu ser obediente à voz de Deus e ao chamado. Esposa. Ela amava profundamente a Tiago White, desde o casamento. Não quer dizer que eles não tivessem alguma desavença, alguma dificuldade ali, de menor monta, que é comum dentro de um casamento, ou seja, na vida a dois. Mas na fase final da sua vida, Tiago White ele ficou esclerosado. E o problema de esclerose, quem sabe, a pessoa tem seus altos e baixos. Às vezes, ele chegava em casa e dizia, puxa, Ellen, você quer me deixar morrer de fome aqui com essa comida que está me fazendo ali e tal? E a comida era a mesma de antes. Mas ela sabia que ele não estava plenamente ciente do que estava falando ali. Ela chegou a desabafar em uma série de cartas para uma amiga alguns dos problemas que ela teve ali. Se você pegar uma dessas cartas e ler isoladamente, você pode ter uma surpresa. Mas se você as colocar dentro do contexto de que ele já não estava plenamente de são juízo, é mais fácil de entender. Eu creio que uma das maiores evidências de que ela amava muito a Tiago White é que depois de estar viúva já por algum tempo, um amigo chamado S.N. Haskell, que também estava viúvo, propôs a ela casar com ela. Mas a resposta de Ellen White foi clara e ao ponto. No meu coração há lugar para apenas um homem, que se chama Tiago White. Ela já era viúva nessa ocasião, né, pastor? Era viúva. Mas mesmo viúva, ela não esqueceu o amor de sua vida. E ela muitas vezes lamentava. Ela até certa vez sonhou com ele, com Tiago White no caso, depois de ele já ter morrido. E algumas pessoas exploram esse sonho como dizendo que seja de natureza espírita, de forma alguma. Eu já sonhei com meu pai depois de ele ter falecido também. Isso não quer dizer que seja um sonho profético,
mas simplesmente algo no qual ela sentia o desejo, pensava nele e gostaria de tê-lo como seu grande companheiro. E ela até temia como seria a vida sem Tiago White do lado, seu amado companheiro. Mas quem supriu essa lacuna, em certo sentido, foi o filho Guilherme, ou Willie White, que se tornou o leitor, o editor dos seus materiais e o companheiro em viagens e outras atividades. Eles se casaram em agosto, pastor, de 1846. Foi 30 de agosto de 1846. Quantos filhos nasceram desse matrimônio? 4. O mais velho, Henry Nichols. E esse era chamado pela senhora White de meu pequeno cantor. Henry Nichols White. Exatamente. E ele tinha algumas aptidões muito importantes. Ele era um menino dedicado e ele trabalhava na Review e todos apreciavam ele. E ele cantava muito bem. Mas, lamentavelmente, aos 16 anos ele acabou falecendo. Depois nasceu Tiago Edson. Ele era com bastante energia, mas ele demonstrou certa rebeldia. Não se dava muito bem com o pai. Depois ele se tornar já jovem, ele se reconciliou com o pai. E aquela preocupação que a senhora White e Tiago White tinham para com ele, parece que foi superada e ele se tornou missionário entre os negros no sul dos Estados Unidos com seu amigo Palmer no navio Morning Star. O terceiro filho, que foi Guilherme, ou Willie White, esse, desde o início, demonstrou uma personalidade muito agradável e atrativa. Não quer dizer que ele não tivesse os seus problemas também, né? Certa ocasião, ele até chegou a aprontar na escola. Havia uma professora que lecionava no estado de Michigan, onde a família residia, e os alunos aparentemente não gostavam da professora. E um dia, ele chegou muito cedo na escola e escreveu na lousa uma chacota da professora, dizendo que o diabo pegou a professora e levou para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E quando percebeu que era a professora deles, a largou ali, soltou para que fosse a professora. E então, a professora, quando começou as aulas, viu ali o que havia sido escrito na lousa, perguntou para os alunos quem é que escreveu isso. E ninguém se manifestou, mas ela identificou a letra. E no final da classe, ela abordou, por que você escreveu isso? Bom, eu escrevi simplesmente por uma coisa, porque eu aprendi em casa a nunca mentir, sempre falar a verdade. Então, houve algumas coisas curiosas assim, mas, no geral, ele era uma personalidade muito amável e foi companheiro da senhora White. Já o casal teve também um quarto filho. E esse quarto filho, John Herbert, ele acabou falecendo com cerca de 3 meses de idade. Então, remanescentes foram apenas 2, Tiago Edson e Guilherme. E toda a descendência da senhora White é por Guilherme, porque Tiago Edson não teve filhos. Não resta dúvida para nós de que Deus usou essa mulher como sua mensageira no período do fim em que nós estamos vivendo. Por isso, nós devemos buscar e estudar os escritos que ela nos deixou, que é uma luz menor que nos conduz à luz maior, que são conselhos que nos ajudarão a nos preparar melhor para a volta de Jesus. Não quer fazer você dos escritos de Ellen G. White um guia seguro para a sua vida? A minha decisão de hoje é que, conhecendo melhor a profetisa de Deus, vejo como Deus pode usar pessoas simples e comuns para uma obra extraordinária. E assim, desejo me colocar nas mãos de Deus para também ser por Ele usado. Se você deseja tomar esta decisão, ore comigo agora. Nosso grandioso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, obrigado porque, a despeito de nossas fraquezas, o Senhor deseja nos usar na obra da pregação do Evangelho. Que nós possamos estar disponíveis à atuação do Teu Espírito, para que possamos ser usados em nossa casa, em nossa escola, em nosso ambiente de trabalho,
aonde quer que estejamos, que nós sejamos usados pelo Senhor para fazer a Tua obra. Abençoe a cada amigo que está nos assistindo nesta hora, que Teu Espírito toque em nosso coração e nos leve para aquela atmosfera celestial que nos prepara para os céus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A grande maioria dos membros da Igreja Adventista não tem dificuldade em aceitar os escritos de Ellen G. White como sendo inspirados. O problema que hoje nós enfrentamos reside em como interpretar corretamente aquilo que ela escreveu. Por isso, em nosso próximo tema, iremos aprender sobre como interpretar os escritos de Ellen G. White.